E meus amigos, estamos de volta para mais uma jornada do Joga. Deu por finalizada a jornada número 29 do nosso campeonato português. Tivemos alterações no topo da tabela e resultados surpreendentes, misturado também com polémica. A polémica é algo que vende e o nosso público gosta muito de surfar nessa onda. Já vamos falar sobre isso. Antes de mais, este vídeo é patrocinado pela Solverde.pt, uma casa legal em Portugal, licenciada, onde vocês me podem ajudar nesta parceria usando o código JSimples no vosso registro. Atenção que a primeira aposta que vocês fizerem até 10 euros, a Solverde vai-vos dar 3 vezes o valor. Exemplo, se apostarem 10 euros, que é o limite máximo, recebem 30 euros em free bet. Portanto, já sabem, código JSimples, na descrição estará também o link para vocês me ajudarem nesta parceria. Isto, as jornadas do Joga, é claramente um produto para o Spotify, onde tem na descrição o link para o Spotify Jornadas do Joga, mas aproveito e lanço também aqui no meu canal do YouTube. Vamos então mergulhar na nossa Liga Portuguesa. Vamos falar claramente dos três grandes e também dar aqui um destaque às outras equipas do nosso futebol português. Olhando para o quadro jornada número 29, temos os seguintes resultados. O Gil Vicente perdeu em casa com o Vitória por 1-0. O Famalicão 3-0 ao Estoril Praia. Que grande resultado da equipa do Fama. Ian Castro, o treinador corajoso, que acabou por perder frente ao Famalicão. O Boa Vista não sai daquela zona, portanto, Boa Vista perdeu 1-0 contra o Nacional. Boa Vista que foi ainda contratar um treinador para os últimos 5 jogos, só no nosso campeonato, até porque Jorge Couto podia estar a executar essas funções, mas o que é que se passa para o lado do Boa Vista? O Sporting foi aos Açores, venceu o Santa Clara por 1-0. O Futebol Clube do Porto, em Rio Maior, venceu a equipa do Casa Pia por 1-0. O Farense, que grande resultado da equipa Algarvia no estádio do Estrela da Amadora, portanto, grande resultado para o Farense. Creio que foi Rui Costa que fez o golo por parte dos algarvios. Atenção que na próxima jornada o Farense vai jogar contra o Boa Vista, creio eu. Portanto, vamos ter aqui um Farense Boa Vista, meus amigos. Boa Vista está aqui num caminho muito, muito apertado. Depois, o Benfica no Estádio da Luz empata com o Arouca a 2 bolas. Também já vamos falar sobre esse jogo. O Braga 4-1, portanto resolveu com alguma facilidade este jogo. O Aves Futebol SAD também está num caminho bastante apertado e o Braga a não facilitar. Depois, o Moreirense perde em casa contra a equipa de Petit, o Rio Ave. Portanto, 2-0, um resultado para mim surpreendente, mas que dar os louros à equipa do Rio Ave e também ao Mister Petit. Rio Ave que tem aqui uma condicionante que até final da temporada vai jogar em Passos de Ferreira, porque não pode jogar no seu estádio. O Sporting 69 pontos, Benfica 69 pontos, aqui a alteração no topo da tabela. O Braga com 60, Braga está a 9 pontos, a faltarem 15 em disputa. O Futebol Clube do Porto com 59 e depois lá está, a Vitória passa o Santa Clara, algo que eu já acreditava que iria acontecer. Vitória que na próxima jornada joga em Guimarães em casa, frente à equipa do Benfica. Depois Santa Clara 46, Famalicão 43, mas depois no fundo da tabela é curioso reparar que o Gil Vicente tem 26 pontos na 14ª posição e o Gil Vicente tem 26. Portanto, são 2 posições acima do lugar de play-off. 26 Gil Vicente, 26 Estrela da Amadora e o Aves 23. Portanto, 3 pontos em disputa em relação aos lugares cimeiros e para baixo. Os 2 clubes que estão na iminência de descer divisão é o Farense e o Boa Vista. O Farense tem 21 pontos, portanto 21 para 23 do Aves são apenas 2 pontos. Sabendo que o Farense vai jogar em casa contra o Boa Vista e o Boa Vista está aqui num caminho bastante apertado. Na próxima jornada iremos ter também mais um episódio, Jornadas do Joga, a realçar aqui
e mais no topo da tabela, o Futebol Clube do Porto joga contra o Famalicão, difícil o jogo, vai ser muito difícil. O Famalicão está numa excelente forma. O Sporting recebe a equipa do Moreirense, na teoria algo mais facilitado. O Moreirense vem de uma derrota com o Rio Ave. E depois temos então o Vitória, que vai receber aqui o Benfica, de realçar que jogos sexta e sábado, portanto domingo não vamos ter jogos. Um campeonato com a jornada número 29 e parece que temos aqui uma jornada com muita discussão, até porque o que faz mexer aquilo que é o interesse do país é claramente as equipas grandes, as equipas que lutam pelo título. E claro que há uma especial atenção às outras equipas, principalmente aquelas equipas que estão a lutar para não descer e outras que estão a fazer um campeonato muito bom, principalmente uma segunda volta. Mas claro, o que mexe são mesmo os três grandes. Vamos falar do primeiro jogo. O primeiro jogo foi o Sporting que foi defrontar a equipa do Santa Clara, num terreno difícil, onde o vento e a condição meteorológica é sempre um condicionante. Mas um condicionante para aquela equipa que não consegue usufruir do fator vento, até porque na primeira parte o Sporting jogou a favor do vento, e foi uma primeira parte que o Sporting não esteve tão bem, não esteve nada bem. E creio que na primeira parte, para usufruir dessa situação, creio que o Sporting no final da primeira parte, com um remate do Géni Catamo e também um remate de Trincão, parece que o Sporting tinha acordado para uma realidade que podia usufruir desse fator. Eu creio que o Sporting, com a equipa que trouxe de destacar, o Géni Catamo continua na esquerda, com Trincão na direita, Victor e Oqueres na frente, o meio campo com Devast e Ullmann. Devast que fez um excelente jogo e principalmente uma excelente segunda parte. Rui Borges mantém Fresneda na direita e Maxi Araújo na esquerda. O Santa Clara, uma equipa com uma linha de 5, criou muitas dificuldades à equipa do Sporting, principalmente o central MT e Luís Rocha. Porquê? Porque o Sporting consegue colocar tanto o Trincão por dentro como o Géni Catamo, e havia algumas indicações por parte do Santa Clara que MT reduzia no Trincão, como o Luís Rocha, mais no Victor e Oqueres, naquela diagonal, jogo muito duro entre os dois jogadores. E creio que o Sporting na primeira parte também cedeu muito à marcação e não conseguiu ter aquele jogo mais ligado. Na segunda parte, sim, na segunda parte o Sporting foi muito melhor, e foram corrigidas certas situações em que tanto o Trincão como o Géni Catamo teriam que descer e muito através do seu corredor central. Para quê? Para que não se dessem à marcação daquela linha defensiva de 5, e claramente o Géni Catamo com um papel muito importante, que ao descer vai soltar o espaço nas costas para a movimentação de Victor e Oqueres. Uma segunda parte em que o Sporting entrou melhor, o Géni Catamo faz o golo ao minuto 50. Também polémica a envolver um penalti a favor do Santa Clara, algo que também já discuti no local próprio onde eu discuto, que era a minha stream, para ter um feedback real, para que haja uma argumentação sobre aquilo que é a minha opinião e a opinião da pessoa ou das pessoas que me assistem. Mas o Sporting foi aquela equipa que nesta fase do campeonato, e depois deste jogo a faltar 5 jogos, não interessa muito bem a forma como a tua equipa joga, interessa muito mais o resultado da partida, porque o Sporting não podia perder pontos, sabendo que o Sporting iria jogar antes do Benfica, e o Sporting, na teoria, com mais dificuldade, porque pensaria ao Sporting que o Benfica na Luz pudesse ganhar à equipa do Oroca. E por isso é que o futebol é muito imprevisível. O Sporting consegue ir aos Açores e vencer a partida. Curiosamente, no dia a seguir, o Benfica não consegue vencer a equipa do Oroca. Foi um Sporting que eu acredito muito pragmático. Muitas críticas também ao Rui Borges, porque o Sporting é uma equipa que vai descendo linhas na segunda parte, e a imagem do Sporting não é essa, como uma equipa grande. E depois há algumas alterações que foram feitas e eu quero destacar o regresso de Pedro Gonçalves. O Pote está de regresso depois de muito tempo de ausência. Diz ele que a culpa foi própria
sobre a recuperação da mesma, e saudamos todos o regresso de Pedro Gonçalves, que é mais um jogador a trazer qualidade ao nosso campeonato português. Portanto, vitória do Sporting nos Açores, frente à equipa do Santa Clara. Sporting que se mantém ligado àquilo que é a sua luta pelo título, nessa possível conquista do bicampeonato, e numa jornada em que consegue juntar pontos para assumir a liderança juntamente com o Benfica, sabendo que ainda vamos ter um Benfica Sporting nesta temporada. O segundo jogo é um jogo também mais triste, apesar que o Futebol Clube do Porto venceu em Rio Maior a equipa do Casa Pia, mas é uma situação mais triste porque é um Porto que está caído. Enquanto o Sporting pode não fazer um bom jogo, mas ganha, o Porto não fazendo um bom jogo, mas ganha, mas a situação do Futebol Clube do Porto é triste para os adeptos do Porto porque não estão habituados a uma equipa que em alguns momentos nem consegue ser competitiva. Acho que o Porto está muito confuso. Eu acho que aqui o Anselmi tem um grande problema a resolver, e o Anselmi está com um modelo de jogo que, na minha opinião, não consegue tirar o melhor proveito dos seus jogadores em termos coletivos. Não consigo compreender o porquê de Eustáquio fazer sem bola a situação de terceiro central e com bola uma situação de terceiro médio. E isso nem sempre funciona. Eu acho que esta forma de jogar do Anselmi pode ser positiva, mas não com estes jogadores. O que torna aqui um Futebol Clube do Porto frágil quando puxa o Eustáquio para a linha de 3, até porque fica com o meio-campo Fábio Vieira e Alan Varela, o que eu acho que é curto. Tanto é curto, Rodrigo Mora, a meio da primeira parte, já tinha 4 ou 5 recuperações de bola, quando o papel principal do Rodrigo Mora é ser decisivo no último terço. E então é um Futebol Clube do Porto muito desequilibrado e depois com bola muito perdido. As ideias estão lá, com PP, Rodrigo Mora por dentro, Fábio Vieira com Varela, e depois as subidas de João Mário e também de Francisco Moura. E não funciona. Portanto, há algo aqui que não está a funcionar, com Denis Gul a ser titular e Samu a ficar no banco de suplentes por condição física. O Futebol Clube do Porto, e aqui um apontamento que é o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora é o miúdo com 17 anos, faz 18 anos em maio, e realmente é um miúdo que está a crescer no meio de tanta dificuldade coletiva. E costumamos dizer que muitas vezes nós não podemos apostar no miúdo porque o coletivo não está bem e estamos a queimar o miúdo. Isso é o que se diz na gíria e o Rodrigo Mora está a desmistificar esse comentário e esse pensamento, porque o Rodrigo Mora está a crescer num coletivo bastante fraco e claramente o golo é algo de destaque, aquela roleta que faz sobre José Fonte, ex-internacional, e o Futebol Clube do Porto acabou por fazer o golo. Acho que o Porto também foi à procura do tal pragmatismo depois daquela derrota pesada no Estádio do Dragão frente ao Benfica e a consequência que trouxe com André Vilas-Boas a enviar o plantel todo para estágio. Eu creio que o próprio Anselmi, que diz que é um treinador profissional, e é profissional e tem muito que respeitar também a entidade patronal e muitas vezes fazer coisas que não tem tanta vontade, mas creio que o próprio Anselmi tem que perceber aquilo que tem à disposição, onde está e para onde quer ir. É quase como queres ser campeão ou queres ter razão. E isso muitas vezes, o querer ter razão e colocar pela goela abaixo um modelo quando os jogadores não estão minimamente confortáveis, isto pode ser muito prejudicial para Anselmi. Creio que o técnico vai ser o técnico da próxima temporada no Futebol Clube do Porto, irá ter tempo para a construção do seu plantel e acrescento aqui a situação também do Tomás Pérez, que é o miúdo que foi contratado, mas é um miúdo que não tem minutos, e a pergunta mantém-se o porquê desta situação. Olhando para o banco do Futebol Clube do Porto, com André Franco, com Zaidu, com Gonçalo Borges, que continua a ser um jogador virtuoso, mas não é um jogador que dá à equipa aquilo que precisa, e um banco do Futebol Clube do Porto que, na minha opinião,
mínimo assustador para aquilo que é a grandeza do Futebol Clube do Porto. Grande vitória do Porto, 3 pontos. Quando eu digo uma grande vitória, é a conquista dos 3 pontos. Futebol Clube do Porto que jogou antes da equipa do Braga. Braga que sabia que, na teoria, iria vencer o jogo frente ao Aves Futebol SAD, e acabou o Porto por conquistar esses 3 pontos e esperar depois pelo jogo do Braga. Grande destaque para Rodrigo Mora. O miúdo está em crescimento e vai se tornar, já o é, um grande ativo do Futebol Clube do Porto. Depois, o Benfica. Portanto, depois disto tudo, temos o jogo do Benfica, que mais uma polémica sobre um penalti que Otamendi, que vai lá e que o árbitro diz que a cabeça rasteirou o jogador do Arouca, o Pedro Santos. Mas acho que há muitas mais coisas além desse penalti. E eu acho que e a esmagadora maioria dos adeptos vão falar do penalti como desculpa deste empate do Benfica no Estádio da Luz, e creio que isso não é a forma mais correta de olhar para a equipa do Benfica, até porque o penalti que foi marcado, vocês podem concordar ou não, mas aquilo que importa realçar é que o Benfica acabou por fazer o 2-1. Ou seja, a própria equipa acaba por ultrapassar esse momento e faz o 2-1. Aquilo que não se consegue explicar é como é que o Benfica, nos últimos 10 minutos da partida, mais a compensação, acaba por sofrer um gol. E é mais preocupante, não é a situação do penalti, é a forma de como o Benfica sofre o segundo gol, no Estádio da Luz, perante 61.000 pessoas, e nesta reta final do campeonato, que depois deste jogo ficam a faltar 5 jogos, em que o Benfica tem um calendário no mínimo interessante para o Benfica ombrear a qualidade que tem, aquilo que foi o investimento desta época e também a liderança de Bruno Lage. Benfica, que traz a equipa mais forte, com o meio-campo florentino, Coxo e Osnes, com o Kerem na esquerda, na direita o Di Maria e o Pavlidis na frente, quarteto defensivo, Otamendi, António Silva, Araújo e Carreiras, com o Trubi na baliza. Já a equipa do Arouca, um 4-2-3-1, que muitas vezes, em termos defensivos, os extremos, tanto o Treza como o Silá, baixavam, e o Arouca, em algumas situações, como a linha de 6, os médios a baixar, e teria que ser o Benfica, na primeira parte, a encontrar esse caminho para o golo. Benfica tem uma grande responsabilidade sobre o seu futebol mais ofensivo. Para mim, uma equipa ofensiva é a criação de oportunidades versus os golos marcados. E o Benfica, na primeira parte, podia ter inúmeros remates à baliza, com inúmeras situações de canto, com inúmeros ataques em relação ao seu adversário, mas não marca golo. Portanto, na minha ótica, há uma responsabilidade ofensiva naquilo que é a decisão e a concretização para o golo, e claro, alguma incompetência por parte dos jogadores do Benfica a não conseguirem marcar, tirando aquela, aquele lance que Pavlidis faz um trabalho muito bom, e depois remata ao poste. Numa segunda parte, que eu acho que o Bruno Lage teria que indicar à equipa procurar o espaço onde a equipa não está a tentar encontrar, e uma equipa muito mais agressiva e uma equipa muito mais rápida. Rápida no sentido da circulação de bola. E o que é que aconteceu? Os primeiros minutos da segunda parte, o Benfica não consegue ter bola e o Arouca é superior à equipa do Benfica. Curiosamente, nesse período em que o Benfica estava a sentir dificuldades, sem qualquer tipo de explicação, a não ser que Bruno Lage explique o que se passou, o Benfica marca o golo, um grande golo de Coxu. Contra a corrente, o Benfica consegue e respira. A equipa parece que precisava do golo para respirar, sobre o início da segunda parte. Só que depois há o penalti. E o penalti é marcado ao minuto 72, que eu creio, que é a minha opinião, que depois do gol do Benfica até à grande penalidade, eu creio que Bruno Lage poderia ter mexido na equipa, porque o início da segunda parte já nos transmitia algo que não estava seguro na equipa do Benfica. Portanto, Bruno Lage acabou por não fazer essas substituições e faz depois do penalti. Depois do penalti, quando o Arouca empata ao minuto 72. O Benfica vai buscar energia
acho que o estádio foi contagiante e o Benfica consegue ultrapassar isso. Deixa de ser um problema, porque aquilo que eu controlo é a minha equipa e a minha atenção terá que ser na minha equipa. Eu não consigo controlar a arbitragem. A única coisa que eu consigo é controlar a minha equipa. E, na minha opinião, o Benfica conseguiu ultrapassar esse problema. O Benfica chega ao golo através de Pavlidis, a fazer o segundo golo, e depois uma desorganização tática, um anarquismo total por parte dos jogadores do Benfica, o descalabro naquela transição defensiva, creio que parte de uma transição defensiva, a reação individual dos jogadores do Benfica muito abaixo daquilo que era o exigido, e o Arouca acaba por fazer o golo no minuto 95. Portanto, aqui sim é tentar perceber o que é que se passou nesse lance, porque é que o Benfica se desmontou dessa forma, e claramente uma crítica também à gestão nesse período da equipa do Benfica e claramente à cabeça o senhor Bruno Lage. Qual foi a retenção que os adeptos retiraram daqui? É que o Benfica empata o jogo e consegue ter então a liderança dividida com a equipa do Sporting, sabendo que na próxima jornada eu creio que vamos ter talvez mais mudanças na parte de cima da tabela, até porque a dificuldade em Guimarães vai ser muito grande para a equipa do Benfica, enquanto o Sporting em casa, em princípio, na teoria, até poderá ganhar a equipa do Moreirense. De resto, em relação àquilo que foi a nossa jornada número 29, já fui falando um pouco daqui das restantes equipas, aquelas que lutam para não descer, aquelas equipas que estão no meio da tabela e querem sempre ganhar jogos, e depois aquela luta por lugares de competições europeias. Vamos então criar aqui um destaque para algumas equipas e falar em algumas equipas. E em primeiro lugar, destacar o Vitória. O Vitória continua a ser uma equipa em que o Freire acho que tem batido recordes de pontos na equipa do Vitória, porque jogar em Barcelos não é fácil. Um Gil Vicente com muitas dificuldades esta temporada e que César Peixoto tem aqui um grande problema a resolver, que são os últimos jogos. O Gil Vicente está na 14ª posição com 26 pontos e o Gil vai à Madeira jogar com o Nacional. Portanto, não é fácil para César Peixoto e por isso a necessidade de pontuar frente ao Vitória era muito grande e muito bem o Vitória, com esta vitória, a somar 48 pontos e colocar-se na 5ª posição. Destaque para o Vitória e também a destacar aqui a equipa do Famalicão. A equipa do Famalicão está a fazer uma segunda volta muito boa, ao exemplo daquilo que estava a acontecer e está a acontecer com o Estoril Praia, apesar que no confronto de duas equipas que estão bem nesta segunda volta, o Famalicão clarificou o jogo com 3 golos e uma grande vitória para a equipa da casa, sinal mais também para a equipa do Famalicão. Sinal menos para o Boa Vista. Boa Vista não consegue sair desta posição. Boa Vista que em casa deveria somar pontos. Acho que os últimos 2 jogos em casa tem a derrota com o Gil Vicente que está cá em baixo, e agora a derrota com o Nacional. Curiosamente, o Boa Vista parece que vai buscar um treinador para os últimos 5 jogos. Portanto, algo é surreal esta situação, em que, na minha perspectiva, Jorge Couto poderia assumir a equipa do Boa Vista e tentar tirar o Boa Vista naquela situação, mas creio que vai ser extremamente difícil. Nota positiva também para o Farense. José Marreco, no final do jogo, benzeu-se e agradeceu aos deuses e à sua equipa também a grande vitória frente ao Estrela da Amadora. O Estrela com 26 pontos, portanto, atenção ao Estrela, 26 pontos, e o Farense 21. Ou seja, grande sinal mais para o Farense que tem a oportunidade em casa de jogar frente à equipa do Boa Vista e somar 3 pontos, e o Farense poderá sair desta posição, até porque a derrota do AVS coloca naquela posição, uma posição mais frágil, no lugar do play-off, também foi contra o Braga, e o AVS joga contra o Casa Pia em casa, portanto,
O AVS pode também espreitar aqui a soma de pontos. Sinal mais para a equipa do Farense, Braga normal, 4-1, e depois a equipa de Petit, o Rio Ave. Rio Ave que fora tem feito alguns pontos e aí em casa estará a jogar em casa emprestada do Passos de Ferreira até a final da temporada. E o Rio Ave aqui com 29 pontos a somar 3 passa para a casa dos 32 pontos. Rio Ave na 11ª posição e parece-me que está feito para Petit e uma excelente vitória em casa do Moreira. Moreira com 35 pontos e o Rio Ave passa a ter 32 pontos, a 3 pontos da equipa do Moreirense. Jornadas do Joga ficam por aqui, já sabem, no Spotify, vou deixar na descrição, vocês podem ouvir o som, não é? A caminho de casa, no regresso a casa, no intervalo, estão a almoçar, no vosso trabalho ou na escola. Portanto, no carro, no táxi ou no autocarro, podem sempre ouvir as jornadas do Joga, o resumo da jornada 29 da Liga BetClick. E não se esqueçam, subscrevam o canal, é muito importante. Subscrição, um likezinho, podem comentar o que é que vocês acharam. E estamos cá para a semana para falarmos da jornada número 30.